Vocês não vão conseguir ver porque eu, infelizmente, comprei uma porcaria de uma caneta. Vou tentar dar um exemplo, assim, básico, né? Porque, tipo, eu tô vendo aqui no visor, tá, tipo, super, hiper, mega claro, ainda mais com essas luzes aqui, né? Vou usar um exemplo de um supermercado pra explicar pra vocês como que funciona o banco de dados. É um exemplo, assim, bem simples. Não se baseiem somente nisso aqui. É só pra vocês terem uma noção como é que é. Vamos usar um caso de um supermercado. O supermercado, ele precisa controlar o estoque dele, né? E nisso, o banco de dados pode ajudar esse supermercado. Pra poder controlar, pra saber o que tá saindo, o que tá chegando, quanto que foi vendido, quais produtos são mais vendidos em quais épocas do ano, o perfil dos clientes. Tudo isso você consegue tirar esses dados, essas informações de dentro do banco de dados. O que são dados? Dados são informações, descrições, tudo que é relacionado a alguma coisa. Pode ser uma coisa física ou uma coisa assim abstrata, né? Pode ser informações de um cliente, pode ser informações de uns produtos, como eu vou dar o exemplo agora. Dados são informações. Banco é como se fosse um estoque dessas informações, né? Basicamente assim, explicando assim, bem simples, né? Quando você quer saber uma informação, você pode ir nesse galpão que a gente tem, nesse estoque de informações e buscar alguma coisa. Por exemplo, vou dar um outro exemplo antes de entrar no exemplo do supermercado. Você tem aquelas caixas que são caixas de file box que a gente chama, que tem várias pastas com clientes, por exemplo, um hospital. Tem todas as informações do paciente, então a enfermeira ou a recepcionista quer saber alguma informação de um paciente. Então ela vai abrir aquela file box, vai achar a pasta desse cliente, vai puxar a ficha dele e vai ver todas as informações. Isso é um exemplo muito bom de banco de dados, porque isso é tipo um banco de dados físico, né? Um papel. Pode transformar isso em algo muito mais seguro, porque, por exemplo, o hospital pode pegar fogo. Todos os dados que tinham ali podem ir pro espaço, pode ir pro beleléu. E quando você tem esses dados salvos em um banco de dados, fica muito mais fácil de manusear, fica muito mais seguro também, porque pegou fogo, o computador pegou fogo, as informações estão salvas lá no seu backup. Então você compra um computador novo, restaura todas as informações e você vai ter as informações dos seus clientes salvas, dados super seguros. Por isso que hoje em dia é muito importante todo tipo de empresa que lida com informações de clientes ou produtos deles próprios. É sempre bom investir em um banco de dados, nem que seja um banco de dados pequeno, mas que ao menos vai ali atingir, porque depende muito também da empresa. Se for uma empresa muito grande, ela precisa de um banco de dados gigante e precisa de pessoas para lidar com esse banco, precisa também usar em favor esses dados, né? E quando é uma empresa muito pequena, você pode ter um banco de dados pequenininho, só para guardar as informações e, tipo, conforme for aumentando a necessidade, você vai aumentando a sua memória, vai fazendo backups, vai salvando isso em outro servidor e assim por diante, né? Então, por exemplo, você tá no supermercado, né? Eu vou usar esse exemplo. Você tem a seção de produtos de higiene no seu mercado. Então, eu coloquei aqui em cima produtos de higiene. E aí você pode até imaginar uma tabela no Excel, por exemplo. Uma bagulho assim visível pra vocês entenderem, né? O que é muito mais complexo do que isso. Você tem lá as informações dos seus produtos pra você fazer um controle do seu estoque. Você tem lá o nome do produto na seção de produtos de higiene, código, a quantidade e o preço do produto. Quando eu falo preço, é unidade, não falo tipo no geral. A gente tem aqui pasta de dente. O nome do produto é pasta de dente, o código dele é 001. Eu sei que o 001, quando eu buscar no sistema, por exemplo, eu sei que isso aí representa o pasta de dentes. Nisso pode ter o código da unidade, né? Por exemplo, eu tenho 120 unidades de pasta de dente no meu estoque. Cada uma dessas 120 pode ter um código específico também. Por quê? A fim de controle, né, de estoque, pra saber o que tá saindo e o que tá entrando. E aí a gente tem o preço. Então a gente depois pode colocar aqui, tipo, o preço total, né? Todas as unidades que tem. Você faz um cálculo, né? 3 vezes 120 e você vai dar o seu resultado. Eu não sei porque eu não sei matemática, eu sou burra. A gente tem aqui escova de dentes, tem o código, tal. Isso praticamente são informações que você pode armazenar no banco de dados. Então, por exemplo, no dia foi vendido 2 unidades de pasta de dente. Então a gente risca aqui, tá, 118 unidades. Então você sabe que ao fim do dia o estoque dele vai ser 118 unidades. Você não tem mais aquelas 2 unidades que foi compradas, né? Aí depois você pode fazer um cálculo também nisso pra saber, tipo, vendi 2 unidades no dia, então a gente lucrou R$6 no final do dia. Mas aí, tipo, você pode fazer controle diário, controle semanal, pode fazer controle mensal e também anual, pra saber o que saiu, porque, por exemplo, pode ter sumido uma pasta de dente e uma pode ter vendido. Então você vai lá ver o estoque e fala, ué, mas ontem tinha 120 e hoje tem 118, mas a gente só lucrou R$3 com pasta de dente. Ou você pega lá suas notinhas fiscais de pagamento e tal, e vai ver, tipo, só tem uma, sumiu alguma coisa aí. Então, tipo, é um controle que você tem. Pra isso que serve o banco de dados, pra você organizar o seu negócio, você analisar o tipo de cliente que você tem. Você consegue fazer muita coisa com o banco de dados. Se você investe em trabalhar em business intelligence, você vai tentar analisar quais são os clientes. Você vai, tipo, trabalhar junto com marketing também, porque você pode usar
seu favor. Você pode ver, tipo, a faixa etária das pessoas que fazem compras na sua empresa, por exemplo. No meu mercado, mulheres compram muitas pastas de dente no último dia do mês, porque é quando elas fazem a compra grande do mês. Tudo isso você pode usar em seu favor. Você pode fazer promoções, combinar preços, colocar produtos juntos pra poder fazer combos. Tudo isso é algo que o banco de dados consegue te dar. Ele te passa informações. Você vai lidar com informações que vão te dar informações. Então você consegue cruzar dados. É uma infinidade de coisas que você pode fazer. Você pode fazer previsões do tempo também. Não tô falando de tempo, tipo, tempo mesmo. Eu faço previsões de quanto uma empresa pode lucrar, quando uma empresa pode perder, qual que é a melhor época do ano pra investir, comprar alguma coisa nova, ou sei lá, dá pra fazer muita coisa. Banco de dados é uma área crucial, vem crescendo muito todo dia, e se você quiser investir nessa área, aprender essa área, tem uma infinidade de coisas. Você pode ser um analista estatístico, você pode ser um analista de business intelligence, você pode ser um programador PLSQL, pode ser um programador TSQL, você pode ser um programador NoSQL, você pode ser uma infinidade de coisas dentro da área de banco de dados. Gosto muito, eu gosto de lidar com isso, eu gosto de brincar, ver o que os dados me trazem, eu gosto de cuidar também. Eu espero que essa minha explicaçãozinha assim, esdrúxula, né, tenha ajudado.